A Amazônia brasileira possui dimensões continentais. Muitas de suas áreas ainda são desconhecidas e inacessíveis por parte de pesquisadores e órgãos públicos. Faz fronteira com vários países. Possui uma diversidade em praticamente todos os segmentos do conhecimento. A biodiversidade apresenta dimensões incomensuráveis. Por milhares de anos, esta gigantesca área foi ocupada pelo homem. Portanto, apresenta também uma grande diversidade de etnias. Um saber milenar vem sendo transmitido a quem nela habita. Antes da expansão do sistema colonial europeu em direção ao Novo Mundo, contatos entre os povos nativos foram intensos, inclusive com povos da área andina. Decorrentes deste contato, a arqueologia pré-histórica amazônica difere radicalmente das demais regiões do Brasil, embora se saiba que muitas das tradições arqueológicas tenham tido uma origem amazônica. No período histórico, além dos luso-brasileiros, diferentes povos tiveram interesse na Amazônia, o que ainda ocorre nos dias atuais. Holandeses, ingleses, franceses, espanhóis, dentre outros, chegaram a ter instalações montadas na região amazônica. O sistema de defesa luso-brasileiro construiu vários fortes nesta região. Alguns já foram estudados e a maioria ainda não é sequer conhecida. A nossa equipe de arqueologia já realizou várias pesquisas na região. Entretanto, é uma contribuição mínima, dado a dimensão da área e do volume de bens culturais. Pensar na preservação destes bens pré-históricos, históricos, étnicos, linguísticos, paisagísticos, exige muito esforço dos órgãos responsáveis e de seus pesquisadores. A diversidade generalizada exige muito de compreensão do diferente. Os centros urbanos próximos às capitais se assemelham a outras capitais. Entretanto, o âmago amazônico é próprio e único. O primeiro passo seria se miscuir com o meio ambiente e seus saberes. Existem na Amazônia centros de pesquisa de excelência e pesquisadores de reconhecimento internacional, entretanto, insuficiente para a dimensão do problema. O pesquisador, ao chegar à Amazônia, antes de pensar em ensinar, deve se preocupar em aprender. Nunca pressupor que o que ele sabe é mais importante do que os saberes acumulados nessa magnífica região. A região de Alcântara possui um grande potencial arqueológico. Por ocasião de nosso reconhecimento, o Forte de São Sebastião ainda apresenta muitos elementos originais em cotas positivas. Parte de sua área se encontra ocupada por um precário campo de futebol. Nas proximidades deste forte existem ainda outros monumentos que seriam beneficiados com uma pesquisa arqueológica. O Forte de Santo Antônio, até pouco tempo, era ocupado por uma unidade do Corpo de Bombeiros. Recentemente foi restaurado e entregue à população. O Forte de São Luís encontra-se intrinsecamente relacionado com a origem da cidade. Como esta cresceu no seu entorno, grande parte de suas estruturas encontram-se no subsolo ou sob os alicerces de construções mais recentes. Dentre estas construções, destaca-se a residência atual do governo do estado do Maranhão. Vestígios de suas defesas externas ainda são visíveis e correspondem às encontradas na cartografia. Lamentavelmente, o projeto de arqueologia ainda não chegou a ser desenvolvido, o que viria a enriquecer o patrimônio histórico
do Maranhão e do Brasil. A escavação arqueológica do Forte de Óbidos não apenas permitiu o entendimento do cotidiano de seus ocupantes, como ainda compreender as técnicas construtivas utilizadas. A erosão regressiva observada na barranca do rio demonstra a necessidade de um conhecimento geomorfológico direcionado para a preservação dos monumentos amazônicos. O rio cada vez mais se aproxima do forte. A nossa equipe realizou um reconhecimento arqueológico do Forte do Presépio ainda quando o mesmo sediava o Clube Militar. Atualmente, este forte se encontra restaurado. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré constitui-se em um marco referencial do desenvolvimento da região norte. Foi inaugurada no início do século XX, com mais de 300 quilômetros de ferrovia, foi uma obra de grande vulto por ocasião do ciclo da borracha. Lamentavelmente, em suas margens, encontra-se um extraordinário acervo ferroviário, tanto de máquinas como de acessórios. Preservar este patrimônio deveria se encontrar na pauta de qualquer governo. Este é um patrimônio do Brasil. Forte Príncipe da Beira, gigantesco, monumental. Somente pela ação de presença intimidaria o inimigo. Uma unidade de selva do Exército vem dando a manutenção a nível de limpeza. A nossa equipe realizou um levantamento arqueológico na década de 90. Recentemente houve uma pesquisa arqueológica e atualmente vários órgãos buscam uma solução para a sua restauração. Poderia ser o ponto de partida para um turismo de selva e também um turismo de fortificações pelo Brasil. O Forte de São Joaquim, em Roraima, encontra-se em um verdadeiro estado de ruína. Realizamos um levantamento em parceria com as unidades do Exército e da Superintendência do IFAM em Roraima. Dado o estado em que se encontra, a pesquisa arqueológica deverá ser conduzida por profissionais com expertise em fortificação. O Brasil, e particularmente o estado de Roraima, ganhariam mais uma fortificação em sua porção extrema. Em uma das unidades do Exército, em Roraima, foi construída uma maquete deste forte. Nas proximidades do Forte de São Joaquim existiu a Fazenda São Marcos, que hoje se encontra em ruínas. No seu entorno existe a comunidade indígena Vista Alegre. Todos estes índios clamam pela restauração da fazenda. Eles têm plena consciência da importância turística da região. Dentre as comendas que recebi, esta foi uma das que mais me sensibilizou. Demonstra uma relação de respeito mútuo entre o arqueólogo e a comunidade indígena. No século XVIII, Portugal perdeu uma colônia em Mazagão, no Marrocos. Rendida esta fortificação, Portugal, no período pombalino, resolve transferir a população de Mazagão, no Marrocos, para a Amazônia,
no atual estado do Amapá. Poucos anos depois, praticamente toda a população morreu decorrente das doenças tropicais. Realizamos uma pesquisa intensa na área e resgatamos a igreja, os esqueletos dos primeiros mazaganenses e parte das primitivas habitações. Muitas das peças do cotidiano foram resgatadas, inclusive com decorações. A igreja que localizamos difere da registrada em planta. Dada a importância da descoberta, foi organizada uma cerimônia para entrega oficial aos moradores. O governador do estado do Amapá, acompanhado dos embaixadores de Portugal e do Marrocos, chegaram ao local de barco, pelo rio Mutuacá. Por sugestão dos moradores locais, foi realizada uma missa de corpo presente com os esqueletos cobertos com as bandeiras do Brasil, Portugal e Marrocos. O efetivo do então 3º Batalhão de Infantaria de Selva, da Polícia Militar do Amapá, dos Cavaleiros de São Tiago, que representam a luta entre cristãos e mouros, e praticamente toda a população local, acompanharam o cortejo da igreja até o mausoléu que foi construído para abrigar os sepultamentos. Foram prestadas honras militares com 3 salvas de tiros, e após as urnas serem depositadas no mausoléu, foi dado toque de silêncio como última homenagem aos primeiros mazaganenses. Participação intensa da população local, que após a cerimônia entrou no mar abaixo, regado a muita gengibirra. Ainda no estado do Amapá, existia uma base aérea de Philips por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Tinha como missão guarnecer a área e apoiar a chegada dos aviões aliados ao saliente nordestino. O estudo arqueológico e aproveitamento turístico é a grande vocação desta base, desde que estudada e aproveitada as suas estruturas. Para se chegar ao que foi Vila Vistosa da Madre de Deus, contemporânea a Mazagão, foi necessário navegar pelo rio Manacapuru, acessar com permissão de um morador ribeirinho uma área no interior da mata e procurar vestígios de uma vila. Encontramos vestígios de uma igreja, de bela arquitetura que se encontrava em ruínas e coberta pela vegetação. Realizamos uma limpeza da área e retiramos toda a vegetação cujo rebatimento atingisse a igreja, aguardando um projeto arqueológico. A fortaleza de São José de Macapá se encontrava relativamente em bom estado de conservação, sobretudo se comparada com o Príncipe da Beira do mesmo arquiteto. Foram encontradas estruturas de madeira usadas para suportar paredes em regiões paludosas. Muitas estruturas de defesa externa da fortaleza encontravam-se completamente soterradas e desconhecidas. O governador do estado, a presidente nacional do IPHAN e o superintendente regional do IPHAN acompanharam as pesquisas arqueológicas. Este baluarte, sobre o qual havia uma casa e uma árvore, foi completamente aberto e incorporado à arquitetura do forte. Toda a área, em verde claro, são estruturas externas de defesa que foram encontradas durante a pesquisa arqueológica.
Foi encontrado ainda, voltado para o rio Amazonas, um redente que se encontrava encoberto. Esta é mais uma estrutura de defesa externa com suas bases de canhão. Recebimento permanente de alunos e demais visitantes em nosso laboratório móvel. Gratificante poder participar desta troca de conhecimento.